Shalom, povo lindo, graça e paz, estamos de volta. Quer dizer, estamos de volta para o pessoal de Paranapanema, né? Que eu estava online com eles ali agora, com meus amigos de Paranapanema lá em São Paulo. Então, de volta com eles, com vocês, estamos começando, né? Shalom, shalom, shalom. Graça e paz sobre a vida de vocês. Deixa eu arrumar o cabelo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Eu tô me sentindo meio deslocado hoje. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto, acho que tá ficando melhor. Shalom a todos, shalom, pessoal que está entrando aí, shalom, shalom, graça e paz sobre a vida de vocês. Vou esperar vocês entrarem. Esperando vocês irem entrando aí. Enquanto isso, vou orando aqui no Espírito. Aleluia! Show! Vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante hoje. Meu Deus, eu não botei para gravar minha tela. Será que se eu sair aqui dá piti? Orem aí. Esqueci de botar para gravar a tela. Que deu. O pessoal tá entrando aí agora. Deixa eu botar meu celular no silencioso. Alguém de vocês bota para gravar a tela aí no seu celular. Alguém que tem gravador de tela. Eu esqueci de botar no meu. Bota aí, Liz, para gravar no seu. Eu esqueci de botar para gravar no meu. E tô com medo de sair aqui agora para botar para gravar e a live cair. Mas é melhor cair agora do que cair depois, né? Então pera aí um segundinho. Deixa eu tentar botar para gravar a tela aqui. Aguarda um segundinho. Fica aí. Não sai não. Aí, voltamos. Como é que ficou aí para vocês? Caiu? Não, né? Só pausou a gravação, não foi? Me dê notícias aí. Caiu não, né? Só deu uma pausada na gravação aí. Gente, fala comigo. Só pausou a gravação, né? Pronto. Aleluia. Obrigado, Gabi. Pronto, foi para botar para gravar, gente. Para não correr o risco do Instagram dar um piti aqui e a gente ficar sem a live salva, né? Então tô esperando aí vocês entrarem. Tenho o costume de deixar 10 minutinhos aí antes da gente começar. Então vou esperar vocês entrarem. Esquentou a coisa aqui. Deixa eu tirar a jaqueta. Tainá Rabelo, amiga do meu amigo, esposa do meu amigo Felipe. Shalom, Thay. Manda um abraço pra Lipe aí onde ele estiver. Eu já voltei. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tenho medo dessas saídas aí, porque pode acabar travando, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me vendo direitinho? Eu já voltei, gente. Tem gente falando que tá travado ainda no Instagram dela. Sai e entra de novo na live. Estão me ouvindo? Tá direitinho? Estão me vendo? Entendi. Vai estar atrasada a transmissão. Quem quiser atualizar a transmissão, às vezes ficou um pouquinho atrasada, entra, sai e entra de novo. Pronto. Vou aguardar mais alguns segundinhos. Enquanto isso, eu vou explicando aqui para vocês. O sorteio vai ser no final da live, ok? Então, o sorteio do quadro
vai ser no final da live. No final da live nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Então vai ser ao vivo a live, o sorteio. Eu vou chamar a Liz aqui, ela já tá lá com tudo preparado já para fazer o sorteio. E aí não vale mais comentar, tá bom? Não adianta ir mais lá agora e comentar não. Liz já provavelmente já logou lá essa hora lá, então o site só conta quem comentou até agora. Eu achei vocês muito fracos, de verdade. Quando eu quero ganhar um sorteio, eu vou lá e comento até o Instagram me bloquear. Eu tomei 5 bloqueios, não ganhei o sorteio, mas quase ganho. Fiquei perto, foi o mais próximo de ganhar. Então, próximo sorteio vocês comentam mais. Marca mais gente para ter mais chance de poder estar ganhando. Então, Deus abençoe. Quem tiver que ganhar o quadro aí vai ganhar em nome de Jesus. Então, final da live, a gente vai trabalhar dom de línguas hoje. E aí eu já quero começar explicando algo para vocês, ok? A gente colocou no tema dom de línguas e variedade de línguas. Mas na verdade existem 3 classes, ok? Oração em línguas, já vai anotando. Dom de línguas e interpretação de línguas. Oração em línguas, dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Tem uma diferença e a gente vai esclarecer essa diferença hoje, ok? Para ficar muito claro para vocês. O sorteio vai ser no final da live, falta 1 minuto para a gente começar, pelo 10 minutinhos para o pessoal entrar. O sorteio vai ser no final da live. Final da live a gente vai fazer o sorteio, vai ser ao vivo. Eu vou chamar a Liz. Liz, lá de onde ela estiver, vai colocar a câmerazinha na frente do computador, do notebook lá, e vai mostrar quem foi o ganhador ao vivo. Só que enquanto o Liz está fazendo o sorteio lá, eu vou aqui no meu celular conferir se a pessoa cumpriu todas as regras. Então vou lá no Instagram da pessoa, vou olhar se ela cumpriu as regras direitinho, se ela nos seguiu, se ela marcou as 3 pessoas, se ela seguiu ao Java e se ela curtiu a publicação, tá bom? Porque eu vi que teve umas pessoas que elas, em vez de marcarem 3 amigos no mesmo comentário, elas marcaram 3 amigos, um em cada comentário. O que o sorteio orienta nas regras é: você precisa marcar 3 amigos por comentário. Então, teve gente que comentou só um amigo por comentário. Se for sorteado, não ganha. Tem que ter 3 amigos no mesmo comentário, estar seguindo o Aljava, estar seguindo o Ian Guzmão, ter curtido a publicação e o perfil do Instagram precisa estar aberto, tá bom? Perfil do Instagram precisa estar aberto. Se eu for verificar o teu perfil e o seu perfil estiver fechado, estiver privado, você perde o sorteio. Então o perfil do Instagram precisa estar aberto para a gente verificar se cumpriu as regras, tá bom? Então vamos lá, vamos orar para poder começar. Quem está comigo aí, bota um foguinho aí. Quem está comigo, bota um foguinho aí para a gente poder começar. Vai subindo o foguinho aí, solta mais foguinho. Quem tá comigo, vai botando foguinho aí. Aleluia! Muito feliz com o Profeteia, muito feliz com tudo que Deus tem feito. Não acabou, essa é a última live sobre os dons do Espírito Santo. Semana que vem a gente começa a falar sobre vocação, sobre os dons de Cristo. Ministério profético, pastoral, evangelístico, apostólico, pastor e mestre. Vamos falar sobre esses 5 assuntos ainda. Depois eu vou reservar algumas lives para falar sobre os dons de operação, que é um pouco diferente dos dons do Espírito Santo. São alguns dons que são dados para operações específicas, espirituais. A gente vai falar sobre isso também para ficar tudo claro, tá bom? Se você não está recebendo nossas guias ainda, só me chamar no privado que eu te coloco na lista de transmissão. Eu vou criar provavelmente essa semana um grupo no Telegram. Então quem não tem Telegram já vai baixando aí o Telegram,
que eu vou fazer um grupo lá só do Profité para a gente estar compartilhando o material todo lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, quem não tem Telegram, vai baixando o Telegram aí que a gente vai fazer um grupo lá do Profité para poder estar compartilhando lá. E eu tenho outra surpresa para vocês. Uma surpresa que eu vou falar no final da live. Só vou contar no final da live a surpresa. Então, aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Todo mundo já sabe qual é o texto. 1 Coríntios 12. Hoje temos duas surpresas. Temos a surpresa do sorteio do quadro e temos uma novidade para você do Profiteia. Uma novidade, você vai poder ser abençoado aí com algo que nós estamos fazendo com o intuito de que você seja ainda mais edificado. Então, 1 Coríntios 12, do 14 ao 16. 1 Coríntios 12, do 14 ao 16. Quem achou, bota o foguinho. Vamos lá. 1 Coríntios 12, do 14 ao 16. Enquanto você vai achando, eu vou orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo, esse momento ao Senhor. Eu quero pedir que agora, onde meus irmãos estão, os muros de fogo aqui no meu quarto, onde eles estiverem, os muros de fogo de Zacarias 2,5 sejam erguidos, Senhor, o ambiente do quarto dos meus irmãos, do lugar onde eles estiverem, seja selado pela Tua glória. Que a nuvem de fogo descrita em Ezequiel 1 seja colocada sobre nossas cabeças em nome de Yeshua. O trono de fogo do Senhor descrito em Daniel 7 seja colocado sobre nós. O rio de fogo do seu trono, que assim como está escrito em Daniel 7, flua preenchendo o ambiente onde nós estamos, Senhor, que nós sejamos submergidos no fogo da Tua glória. Que o inimigo não possa ver, ouvir ou contemplar aquilo que nós estamos falando aqui, mas que tanto os meus meios de comunicação como dos meus irmãos sejam selados pelo Teu sangue e pela Tua glória, para que o inimigo não acesse nem nossa casa, nem aquilo que nós estamos falando aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios 12, do 14 ao 16. Vamos lá? E assim diz a palavra do Senhor: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam perdão. Eu errei. É 1 Coríntios 12, 10 e 11. Eu li o texto errado. Tinha dois textos aqui, um abaixo do outro. E eu li o texto errado. 1 Coríntios 12, do 10 ao 11. Eu li o texto errado, me perdoe. 1 Coríntios 12, do 10 ao 11. Vai abrindo aí. Eu errei, me perdoe. 10 ao 11. Diz assim: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, e há outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas, ok? Este é o texto de 1 Coríntios 12, do 10 ao 11. O que nós precisamos entender em relação a isso, hein? Eu quero deixar claro para vocês que existem três distinções, três manifestações distintas em relação às línguas estranhas ou às línguas espirituais, né? Existe a oração em línguas, que este é o dom que todo mundo pode receber, e é a oração que todo mundo pode receber. Todos podem orar em línguas. Todos podem orar em línguas. Por que, Ian, que todos podem orar em línguas? Se lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, fala que todos oram em línguas, não. Lá está falando do dom de variedade de línguas. O que nós estamos falando aqui é sobre a linguagem de oração em línguas. Então eu quero pedir que você corre aí, abre sua Bíblia em Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, ok? Vai abrindo sua Bíblia, Marcos 16, 17. Dê o copinho do Profité. Claudinha, Deus abençoe sua vida. Todos podem orar em línguas. Por que todos podem orar em línguas, Ian? Marcos 16, 17 explica isso. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão.
Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Preste atenção sobre o que nós estamos explicando aqui. Marcos 16:17 diz que estes sinais seguirão os que creem. E um dos sinais, o único sinal que se manifesta em todo o Novo Testamento, sempre que alguém recebe o batismo no Espírito Santo, é a oração em línguas. Então anote aí, todos podem orar em línguas. E isto é uma promessa de Jesus, que se você crê nele, se você confia nele, se você ama Jesus, você falará em novas línguas. O que nós geramos um misticismo é porque nós dificultamos tanto isso na mente das pessoas, como se Deus desse isso só para alguns, e nós distorcemos o que ele fala lá em 1 Coríntios 14, que ele está falando sobre o dom de variedade de línguas, e eu vou explicar isso para vocês, qual é a diferença entre oração e a variedade de línguas. Então, todos podem orar em línguas, todos não só podem, todos devem. Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, eu quero que todos vocês orem em línguas. Como é que Paulo ia dizer, eu quero que todos vocês orem em línguas, e depois dizer que só alguns poderiam orar? Meu apóstolo Erlis, amo sua vida, viu? Você é precioso. Profeteia tem fluído o que tem fluído por causa da intercessão de um amigo meu que faz toda a diferença nesse projeto, que ele não aparece, mas ele está na intercessão, que é meu amigo apóstolo Erlis. Amo sua vida. Frequentemente eu recebo os áudios dele liberando palavras sobre Profeteia. Tem o dedo dele, ou melhor, tem a oração dele nisso aqui que está acontecendo. Então todos podem orar em línguas. Todos não só podem, todos devem. Por quê? Porque Jesus prometeu para aqueles que creem que eles falarão em novas línguas. Então, qual é a única exigência de Jesus para que você ore em línguas? É que você creia. Exigência de Jesus para que você ore em línguas é que você creia. E o que o diabo criou? O que a religião criou? A religião criou um dogma que só algumas pessoas podem orar em línguas. E aí dificultou a fé das pessoas em relação a isso. E como as pessoas têm dificuldade a crer, elas não recebem. Eu já conheci centenas de pessoas ou dezenas de pessoas que chegavam para mim e falavam, Ian, eu quero orar em línguas. E eu falava para a pessoa, você só precisa crer. E a pessoa me perguntava, não, mas é só para alguns. Eu falei, não, querido, é só para todos. Oração em línguas é uma ferramenta de edificação espiritual pessoal. Abre lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, abre aí. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Vai lá para 1 Coríntios 14. Versículo 1. 1 Coríntios 14, versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2, ok? Fala assim, porque quem se expressa em uma língua estranha, percebe que ele não fala sobre o dom de variedade, ele fala língua estranha. Não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entenda isto aqui, foca nisso comigo. A oração em línguas, como nós falamos semana passada, não é algo para ser feito de microfone, não é algo para ser feito de púlpito. Ela é uma oração que tem um propósito de edificar a sua vida no espírito, edificar o seu espírito. Não tem a ver com a sua mente, não tem a ver com o seu entendimento, tem a ver com a sua edificação espiritual, se fortalecer no espírito. A oração em línguas é como se fosse a sua forma de malhar o seu espírito. Então nós já entendemos, é para todo mundo, porque lá em Marcos 16:17, Jesus prometeu que se você cresce nele, você falaria em novas línguas. Você crê nele, eu creio nele. Se você crê nele, você vai falar em novas línguas. Segundo, Paulo está dizendo aqui que ele é uma ferramenta para edificação pessoal, ou seja, edificação
própria, ele é para edificar a si mesmo. Ele edifica minha mente? Não, ele edifica o meu espírito. A oração em línguas, ela com propósito congregacional, ela só pode ser utilizada se ela vier com o dom de interpretação, alguém estiver interpretando, para transmitir esse recado à congregação. Então, lá em Marcos diz que todos falariam. Aqui Paulo está explicando por que todos devem falar em línguas. Devem falar em línguas para edificar a si mesmo, edificar o seu espírito. É por isso que Paulo fala, se não tiver intérprete, fica caladinho. Ora você e Deus, porque você vai estar edificando o seu espírito. Mas Ian, a oração em línguas, ela não cessou? Não. 1 Coríntios 13, se tiver alguém que pensa dessa forma, 1 Coríntios 13, no versículo 8, 9 e 10, diz que as línguas cessarão, a profecia cessará, mas o conhecimento também cessará. Então vai chegar um dia em que tudo isso vai cessar, inclusive o conhecimento. No dia que o conhecimento cessar, você vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Você vai ler a Bíblia e não vai ter mais acesso à revelação. Você vai ler a Bíblia e não vai estar mais legível e compreensível para você. É a mesma coisa de um ímpio quando ele lê a Bíblia. Um ímpio, quando ele lê a Bíblia, ele não entende. Não entende por quê? Porque ele não tem o espírito de sabedoria e de revelação. E por isso ele não pode compreender as Escrituras. Mas eu e você temos o espírito de sabedoria e de revelação. E quando nós lemos a Escritura, ela fica aberta diante dos nossos olhos. Por quê? Por causa do espírito de sabedoria e de revelação dentro de mim e dentro de você. Então entenda algo, a oração em línguas é algo para todos e ela é uma ferramenta de edificação espiritual. Para quê? Para você edificar a si mesmo. Não é para você edificar a sua mente, é para você edificar o seu espírito. Estão anotando aí? Pronto. Agora você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Eu quero falar sobre isso e eu quero trazer para o prático, para você entender o que a oração em línguas vai fazer em sua vida, ok? 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Ian, por que eu não entendo oração em línguas? Não é para você entender. Não é para você entender. Oração em línguas é algo para você fazer o tempo todo, se edificando no Espírito. Enquanto você abre em 1 Coríntios 2, 14 ao 16, eu vou te explicando isso. Oração em línguas é uma ferramenta de edificação espiritual, para edificar o seu espírito. Não é para edificar a sua mente. Então você pode orar em línguas em todo momento. Você pode orar em línguas em todo tempo. Você pode orar em línguas lavando os pratos. Você pode orar em línguas lavando o carro. Você pode orar em línguas no ônibus. Você pode orar em línguas no trabalho. Você pode orar em línguas em todos os lugares. Porque a intenção da oração em línguas é justamente que você possa orar em todo tempo e em todo momento sem precisar parar para fazer isso. Sem precisar parar para se concentrar na oração que você está fazendo. Paulo fala, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vós. Paulo tinha um nível maior de revelação do que todos os outros apóstolos, porque ele mergulhou na oração em línguas como nenhum dos outros apóstolos tinha mergulhado. Ele fala, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vós. Paulo descobriu essa ferramenta, começou a orar muito em línguas, começou a passar muito tempo orando no Espírito, e o que aconteceu? Explodiu no espírito de Paulo uma revelação que nenhum dos outros apóstolos teve. Por quê? Porque ele foi o que descobriu a maior ferramenta de edificação espiritual, que era a oração em línguas. E aí, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, diz, você está comigo aí no texto? Beleza, vamos lá. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, quem é espiritual pode discernir todas as coisas e ele por ninguém é compreendido. O que o texto está dizendo? Que tem coisas espirituais, querida, que não podem ser compreendidas com sua mente. Não existem para ser compreendidas com sua mente. Não foram criadas para ser compreendidas com sua mente. Nem tudo que Deus manda você fazer, você precisa compreender racionalmente falando. A oração em língua, você entende o propósito dela e pratica. E o que ela vai fazer? Ela vai bombardear seu espírito com a glória de Deus. David Robson, grande homem de Deus, ele foi quem hoje ensinou e passou todo esse ensino para a nossa geração. Quando ele conhece o Senhor e o Senhor chama ele para o ministério, ele
abre mão do trabalho e ele vai buscar o Senhor. E ele começa a passar 8 horas por dia orando em línguas, 8 horas por dia buscando ao Senhor. Ele vai para um lugar e passa 8 horas orando em línguas. Ele fala que ele tentou orar com o entendimento dele, não conseguiu orar com o entendimento dele, e ele começou a orar muito em línguas. Ele começou a gastar 8 horas por dia orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. As pessoas perguntavam para ele: o que você sente? Ele falava assim: eu sinto a garganta seca e a língua e a boca cansada. E ele ficava 8 horas por dia orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Nada havia acontecido aparentemente, nada havia mudado por fora, nada havia mudado ainda. Ele estava orando em línguas, estava edificando o espírito. Exteriormente não tinha acontecido nenhuma mudança ainda. De repente, um dia ele está num culto, e quando ele está no culto ele tem uma visão. Nessa visão que ele tem, ele vê um raio-x e a perna de uma pessoa com uma enfermidade, ok? E ele vê, olha para o lado, e ele pergunta para a senhora que estava para o lado: você tem uma enfermidade assim, assim, assado na perna? A senhora fala: sim, eu tenho. Ele pergunta: eu posso orar por você? E aquela senhora fala: sim. Imediatamente ele vai, coloca a mão na perna dela e ora. E o que acontece? Ela é imediatamente curada, no meio de um culto de uma igreja extremamente religiosa, batista sim, raiz. Eles estão lá, ele levanta, ora pela mulher, e o que acontece? Uma cura instantânea aconteceu naquele momento. E aí ela se levanta maravilhada com a cura, ela se levanta maravilhada com o que Deus tinha feito, e ela entra em um estado assim de euforia, que ela se levanta e começa a gritar na igreja. Só que todo mundo sabia que aquela mulher tinha aqueles problemas, que ela não podia andar, que ela não podia fazer aquilo. E aí todo mundo se surpreende. De repente aquela mulher olha e fala: vão, aquele cara vai orar por você. Se Deus fez por mim, ele vai fazer por vocês. E aquele cara vai lá, David Robson vai e ora. E várias pessoas são curadas naquele dia. Era uma igreja batista, ele chama todo mundo, fala: se vocês querem o que eu tenho, vem que eu vou dar para vocês. Ele colocou a mão sobre aquelas pessoas, as pessoas receberam o Espírito Santo, as pessoas receberam dom de línguas, as pessoas foram tocadas. E ele saiu dali completamente impactado com aquilo que Deus tinha feito. Ele começou a chorar quando chegou na porta da igreja. E quando ele está lá na porta da igreja chorando, ele pergunta para Deus: Deus, por que você está me usando? Logo eu, Senhor, tão falho. E aí o Senhor fala com ele: David, você descobriu a ferramenta que eu dei para vocês para acionar o meu poder na vida de vocês. E essa ferramenta que ele estava usando, orando 8 horas por dia, era a oração em línguas. Ele estava edificando a mente? Não. Estava edificando o corpo? Não. O espírito dele, sem ele perceber, foi sendo bombardeado com o poder de Deus. E quando ele foi orar pelos enfermos, ele estava tão cheio pelo poder de Deus que os enfermos foram automaticamente curados. Não havia edificado a mente, não havia edificado o corpo, não havia edificado o entendimento dele, havia edificado o espírito dele. E o espírito dele estava tão cheio do Espírito de Deus que automaticamente milagres, prodígios e maravilhas começaram a acontecer. Aprenda isso. A oração em línguas não é algo para você fazer no culto, só no culto. É algo para você fazer em todo lugar onde você estiver. Você não precisa orar em línguas em voz alta para todo mundo escutar. Você pode ficar orando baixinho. Quantas vezes eu estou na rua, estou no trabalho, estou aqui, ó. Tem ninguém ouvindo, não tem ninguém escutando, mas o meu espírito está orando, e está orando em conexão direta com o trono de Deus, em todo o tempo. É o que Paulo fala lá em Efésios 6, orando em todo o tempo no Espírito. Paulo está dizendo assim: você não precisa parar só para estar no seu quarto ali, você pode permanecer o dia todo conectado com Ele. Você pode ir para o seu quarto ali no secreto, e você tem que ter o seu tempo secreto. Serve oração em pensamento? Não. É oração. Oração você faz com a boca. Então você tem que, pensamento você distrai, não é para edificar a mente, é para edificar o espírito. Ficar orando em línguas com a mente não gera resultado. Você tem que orar com a sua boca, Se o propósito não é edificar a mente, você está orando com a mente, você não está orando em línguas. Ora em línguas, o propósito é edificar seu espírito. Você precisa, Alguém está entendendo? Não, nem eu estou entendendo. E não é para entender. O meu espírito entende isso.
E o meu espírito é fortalecido nisso, o meu espírito é nutrido nisso. O meu espírito é bombardeado com o poder de Deus enquanto eu faço isso. A minha vida mudou depois que eu comecei a ter prática de oração em línguas. Prática, vida prática. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ativação espiritual, ativação nos dons. Você vai estar orando na mente, é isso aí que minha princesa falou aí, ó. Seus pensamentos são muito voláteis, você vai começar a divagar na mente, você vai começar a pensar em outra coisa. Você não precisa pensar para orar em línguas, só orar em línguas. Só ficar aqui, ó. Não é para edificar a mente, você pode estar pensando em outra coisa e orando em línguas, você pode estar trabalhando e orando em línguas. Foi para isso que Deus criou a oração em línguas, para você orar em todo o tempo sem precisar parar nisso. É o seu espírito que ora, e o seu espírito ora bem. Seu espírito ora bem, seu espírito está pronto. A palavra fala que o espírito está pronto, então seu espírito sabe orar. E ele ora como? Através da oração em línguas. Então lembra do que eu falei em Marcos? A oração em línguas é para todo mundo. E se você não recebeu, se você crê, você vai receber hoje a oração em línguas. Hoje. Não é o dom de línguas. O dom é dom de variedade. É uma manifestação diferente das línguas espirituais. A oração em línguas, que é uma linguagem espiritual de oração, é para todos. É para todo mundo pode receber, é para todo crente, é um kit de edificação pessoal, é um kit de edificação para todo discípulo de Jesus. É isso que Bruna falou aí, é uma ferramenta para usar sem limites, querido. Quanto mais fome de Deus você tiver, mais você ora em línguas. A gente vê homens de Deus, todos os homens de Deus de destaque da nação. A gente vê Theo Hayashi ali, eu estava ouvindo Theo Hayashi. Ele falou que ele quase não ora com entendimento, mas ele passa o tempo todo orando em línguas, o tempo todo orando no Espírito, edificando o Espírito dele, porque o Espírito está pronto, querido, o Espírito está ativado, e quando você ora em línguas, ele ativa mais, quando você busca o Senhor através das línguas, ele ativa mais, ele enche mais, você vai ficando cheio do Espírito Santo, cheio. A oração em línguas é o Espírito Santo orando através de você, é você dizendo para ele, ora aqui através de mim. E ele vai começar a edificar seu espírito, fortalecer seu espírito, é malhar o espírito, querido. Sabe o que é oração em línguas? É você malhar o seu espírito, malhar, fortalecer o seu espírito. Tá aqui, ó, trabalhando, malhando o espírito, fortalecendo o espírito. Você vai começar a ser cheio, querido, do Espírito Santo sem perceber. Você não percebe os resultados na hora. Você vai perceber o resultado quando você for orar numa língua, na sua língua natural. Você vai perceber a diferença quando você for orar por um enfermo. Você vai perceber a diferença quando você for profetizar, que você vai estar cheio do Espírito Santo e a palavra vai sair completamente diferente da sua boca. É uma ferramenta de edificação do seu espírito, querido. Anota isso aí agora. Anota isso aí. Isso aqui é forte demais. Na oração em línguas, ninguém entende. Na oração em línguas não é para ser entendida. Repete aí comigo. Oração em línguas não é para ser entendida. Oração em línguas não é para ser entendida. A palavra fala que você, em espírito, fala mistérios com Deus. Mistérios. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. É o que está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. 1 Coríntios 14, capítulo 2. Quem fala em línguas fala mistérios. Não é para ser entendido, é para edificar o seu espírito. O homem espiritual discerne todas as coisas. Então, você não precisa entender. Não é para ser entendido a oração em línguas, é para edificar o seu espírito. O dom de variedade de línguas, aí ele necessita de um intérprete, porque ele tem um objetivo de comunicar algo à congregação, ou ele tem um objetivo de comunicar algo a alguém. Então, de vez em quando, preste atenção. Preste atenção. Você tem oração em línguas. E, eu preciso trazer uma luz aqui. Isso aqui é muito massa. Isso aqui eu preciso de interação de vocês, ok? Todo crente pode orar por uma pessoa e uma pessoa ser curada? Responde aí para mim. Todo crente pode orar por uma pessoa e a pessoa ser curada? Mesmo sem ter um dom, você pode orar por uma pessoa e ela ser curada. Você concorda comigo? Basta ter fé. Nem toda cura é pelo dom, tem cura que é pela fé. Nós explicamos isso, ok? Nós explicamos isso nos dons de cura. Nem toda cura é pelo dom, tem cura que é pela fé, ok? Então, sem você ter o dom de cura, você pode orar por uma pessoa e ela ser curada, ok? Certo? Ok. Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé em Deus? Ok? Você tem fé? Eu também tenho fé, ok? Você tem fé em Deus? Tem? Você tem fé em Deus? Sim? Ok?
Pronto. Mas lembra que nós falamos da diferença do dom da fé? Lembra que nós falamos da diferença que o dom da fé é uma ativação específica para um momento determinado para que um sobrenatural aconteça? Então você pode ter fé sem ter o dom da fé. Tá me entendendo? Você pode ter fé sem ter o dom da fé, que se manifesta num momento específico para uma atuação sobrenatural. Então você pode orar por uma pessoa e ela ser curada sem ter dom de cura. Você pode orar, você pode ter uma fé e que não é o dom da fé para aquela situação específica. E você pode orar em línguas sem ter o dom de variedade de línguas. Porque orar em línguas é uma coisa e variedade de línguas é outra. Quem está pegando? Orar em línguas é uma coisa e variedade de línguas é outra. O que Deus promete lá em Marcos, e que Jesus promete em Marcos, é que todos falariam em novas línguas. E sim, sinal para batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Em todo o Novo Testamento, em todo o batismo do Espírito Santo que nós vemos, há uma manifestação em comum. Eles falaram em novas línguas. Eles falaram línguas espirituais. Então, sim, sinal para batismo no Espírito Santo, ok, é dom de línguas. Você vai ler o Novo Testamento e vai ver que toda pessoa que recebeu o Espírito Santo falou em novas línguas, ok? Então, separe isso aqui. Eu posso falar em novas línguas sem ter o dom de variedade de línguas. Sacou? Tá entendido? Tá claro para vocês? Tá ficando claro? Tá ficando compreensível? Tá dando para entender? Marcos 16, falarão em novas línguas. Coríntios 14, variedade de línguas. Não é uma coisa só. São 3 coisas diferentes. Nesse instante eu vou explicar a terceira. Então, ok, estamos entendidos? Tá ficando claro para vocês? Então, oração em línguas é para todo mundo. Dom de variedade de línguas, que é o que Paulo fala em Coríntios 14, não é para todos. O que é o dom de variedade de línguas? Pronto, aqui nós entendemos o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, quando ele fala que se alguém falasse em línguas na congregação, era necessário que houvesse interpretação para que as pessoas fossem edificadas. E sim, aqui nós temos o dom de variedade de línguas. Existe uma experiência específica, ok, que vai acontecer. Para mim isso fica claro, as pessoas algumas que eu conheço também têm isso muito claro também. Por quê? Porque a variedade de línguas é uma ativação que acontece em um momento determinado, em que você vai falar um idioma espiritual que não é o normal que você fala, não é o comum que você fala, não é aquilo que você fica ali orando o tempo todo, não. Em um determinado momento vai vir uma variedade de línguas espirituais. E nessa manifestação da variedade de línguas é que necessita de um intérprete para que seja traduzido e a congregação seja edificada. Então, para que serve o dom de variedade de línguas? Que nem todo crente vai ter. Todo crente vai ter dom de línguas, todo crente vai falar em línguas, porque falar em línguas é sim uma ferramenta de edificação espiritual e Deus quer que todo crente tenha. Variedade de línguas, aí vai ser só para alguns. Por quê? Porque vai ser uma ativação específica que vai acontecer em um momento. A pessoa vai falar uma determinada língua em que alguém no ambiente vai ter o dom para poder traduzir aquilo que a pessoa está falando. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Então, para esclarecer isso, vai lá para 1 Coríntios 14. Vai lá para 1 Coríntios 14. Versículo 13 e 14. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Tá ficando claro para vocês, gente? Tá dando para entender? Eu sei que isso dá um nó na cabeça de muita gente. Tô tentando explicar aqui de forma que fique mais claro para poder gerar entendimento sobre que oração em línguas, que você pode fazer o tempo todo isso e tá fluindo nisso naturalmente na sua vida. Eu oro em línguas em tudo que é lugar que eu tô. Tá ficando compreensível para vocês? Tá dando para entender as diferenças? Tá dando para entender? Coloca um foguinho aí, se dá para entender, coloca um foguinho, está ficando claro. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Pronto. Vamos lá. Amém, amém,
Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então, 1 Coríntios 14, 13 e 14, ok? Paulo diz, sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Primeira coisa para deixar claro que isso aqui não é oração em idioma, porque tem uma galera equivocadamente fala que isso aqui é oração no idioma terreno, era uma fala no idioma terreno e tal. Mas se fosse uma fala no idioma terreno, eu ia precisar, presta atenção, se fosse uma fala no idioma terreno, eu ia precisar orar para interpretar? Se fosse uma fala em um idioma terreno, eu ia precisar orar para interpretar? Não. Se fosse uma fala em um idioma normal, eu não preciso orar para interpretar. Se eu sei aquela língua, a partir do momento que eu oro, eu entendo aquilo que eu estou falando. Se fosse uma língua humana, eu não precisava orar para interpretar. Não é uma língua humana, é uma língua espiritual. E por ser uma língua espiritual, eu preciso da interpretação para poder compreender. Dica me perguntou, todos os filhos de Deus têm que falar em línguas? Podem falar em línguas. Depende da fé. Lá no texto fala que você precisa de fé para receber e crer. Para falar em línguas, para ser batizado no Espírito Santo? Sim. Para falar em línguas, para ser batizado no Espírito Santo. Então entenda isso aqui. Oração em línguas, todo crente pode ter. É algo que Jesus prometeu para os discípulos dele que falariam em novas línguas. Variedade de línguas nem todos têm. É o dom que se manifesta para que haja tradução e Deus comunique algo à igreja, ok? Oração em línguas mais interpretação é igual profecia. Por quê? Porque oração em línguas com interpretação é igual Deus comunicando algo ao povo. Então, oração em línguas estranhas com interpretação é igual Deus comunicando a vontade dele para o povo. Portanto, é igual profecia. Por isso que Paulo fala que a oração em línguas ela só tinha valor na congregação se ela tivesse interpretação, ok? E Paulo deixa claro aqui que se eu oro uma língua, meu espírito também ora, ou seja, o seu espírito está orando, mas o meu intelecto fica improdutivo. Então o que Paulo quer dizer? Que quando você ora com o espírito, você está edificando o seu espírito e não a sua mente, ok? 1 Coríntios 14, versículo 5. Abre aí. 1 Coríntios 14, versículo 5. Está no mesmo texto, só volta aí um pouquinho. Paulo diz assim: eu quero que todos vocês falem em línguas. Paulo está dizendo, eu quero que todos vocês falem em línguas. Paulo seria contraditório se ele dissesse para você que todo mundo fala em línguas, mas embaixo ele chega e fala que só alguns podem. Não. O que Paulo está falando aqui é sobre oração em línguas que edifica o seu espírito. O que Paulo está falando mais embaixo é o dom de variedade de línguas para interpretação, para que a comunidade seja edificada. Deus quer que eu ore em línguas, Ian. Abre sua Bíblia em Judas 1, 20. Judas 1, 20. Judas 1, versículo 20. Diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ou seja, orando no Espírito. Efésios 6, versículo 18, orai no Espírito em todo tempo, orai no Espírito em todo tempo. Você consegue orar em todo tempo, querido, na mente? Com a mente você consegue orar o tempo todo? Com a mente você consegue orar 24 horas por dia? Não, mas com a oração em língua você consegue orar muito tempo. Com oração em língua você consegue passar muito tempo orando, você não precisa parar para fazer isso. Você pode orar em todos os lugares que você tiver. Então Paulo orava andando a cavalo, Paulo orava enquanto estava na rua, Paulo orava enquanto estava indo pregar, Paulo orava quando estava voltando, Paulo orava no caminho, Paulo orava na ida, Paulo orava na volta, Paulo orava em todo tempo no Espírito. E ele mesmo fala lá no início de 1 Coríntios 14, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vós. Então o segredo da revelação de Paulo era o tempo que ele gastava orando em outras línguas. Não é língua humana, porque se eu preciso orar para interpretar,
Não é uma língua humana, é uma linguagem espiritual. Pronto, estamos entendidos? Está ficando claro para vocês? Está ficando claro? Vocês estão entendendo? Oi, Ruth, boa noite. Boa noite, Antônio Cláudio. Tá ficando claro? Ok. Então eu vou explicar a variedade de línguas agora, ok? Variedade de línguas. Amém, amém. Tô vendo que tá ficando compreensível para vocês. Variedade de línguas. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 28. 1 Coríntios 14, 28. Shalom, Antônio Cláudio, de Buri, São Paulo. Deus abençoe sua vida. 1 Coríntios 14, do 28 ao 31. 1 Coríntios 14, do 28 ao 31. Ok? Diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres e em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam em diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? Não. Acaso são todos profetas? Não. Acaso são todos mestres? Não. Todos têm dom de realizar milagres? Não. Todos têm dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando dos dons que servem para a edificação do corpo. Paulo está, 1 Coríntios 14 toda, Paulo está ensinando que os melhores dons são aqueles que edificam o corpo. E ele está falando especificamente nesse texto sobre o dom de variedade de línguas. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que o dom de variedade de línguas, para que haja interpretação, nem todos os crentes vão ter, porque não é uma manifestação primeiramente tão comum, ok? Não é uma manifestação para ser usada em todo lugar. E é porque a gente não vê isso em nossos tempos, em nossos momentos. Basicamente porque nós não temos necessidade. Há muita manifestação do dom de variedade de línguas em locais onde as pessoas estão fazendo missões e não conhecem a língua daquele ambiente. Nós temos testemunhos de centenas de missionários, de pessoas que estão pregando em lugares que não é a língua nativa deles, que não é o idioma deles sendo pregado ali. E o que acontece? Por eles estarem pregando num lugar onde eles não têm a comunicação, acontece uma fala espiritual. Eles falam em línguas ou acontece uma ativação momentânea ali, onde eles conseguem falar no idioma daquelas pessoas e eles conseguem compreender o idioma daquelas pessoas. É uma fala espiritual e uma compreensão espiritual. É sobrenatural, querido. Não é algo para entender com entendimento. Simplesmente acontece uma ativação do sobrenatural e aquela pessoa que está ali entende o que você está falando e você entende o que ela está falando, ok? Tem um testemunho que inclusive o Luciano Subirá conta no livro dele, de um senhor que é pastor na igreja dele, que ele era encanador, ele fazia serviço de manutenção na casa do pessoal, e ele vai fazer um certo serviço de manutenção na casa de um irmão, ok? Ele vai fazer serviço de manutenção, e aí quando ele está lá na casa desse irmão pregando, fazendo serviços, ele sempre tirava a Bíblia de dentro da caixinha dele e tal, quando ele ia lá, ele deixava uma Bíbliazinha dentro da caixinha dele, como desculpa para poder evangelizar. Então se o cara perguntava por que da Bíblia, ele entrava e evangelizava. E ele vai lá, tira a Bíblia da caixinha dele, faz o serviço de manutenção todo. Na hora de guardar a Bíblia, o cara olha para ele e pergunta assim: você crê nesse livro? Ele fala: sim, creio. Creio em Jesus. Explicou para o cara falou assim: eu só creio no Antigo Testamento. Eu sou judeu, não creio no Novo Testamento, não acredito em tudo que está escrito aí, somente no que está escrito no Antigo Testamento. E aí ele tenta evangelizar o cara, sem sucesso, tal. Mas aí Deus fala para ele assim: ora por ele. E aí ele vai orar por esse cara. E quando ele vai orar por esse cara, ele impõe a mão e começa a orar. Quando ele começa a orar pelo cara, ele fala que vem no espírito dele um desejo muito forte de orar em línguas. Mas ele sabe que Paulo orientou lá em 1 Coríntios 14, no iniciozinho, que na congregação nós deveríamos buscar falar com o nosso entendimento e não em línguas, porque não tinha intérprete, ninguém ia interpretar aquilo ali, ia ficar todo mundo sem entender. Então Paulo fala assim: não ore na frente dos não ore sem intérprete, porque não vai cumprir o propósito da edificação. E ele fica: Deus, mas você está me mandando orar em línguas, por que eu vou orar em línguas? E ele
se submete ao que Deus está pedindo e ele começa a orar em línguas, ok? Quando ele termina de orar em línguas, orando por aquele cara, que ele abre os olhos do cara estavam cheios de lágrima. Ela estava chorando. E o cara olha para ele e pergunta assim: quando você aprendeu a falar hebraico? E ele diz assim: eu nunca aprendi a falar hebraico. Eu sei mal falar português. Imagina hebraico. Ele: não, impossível. Você acabou de falar em hebraico comigo. Você acabou de falar em hebraico comigo. Aonde você aprendeu a falar hebraico? Ele falou: não sei falar hebraico. Não sei do que você está falando. Eu descobri que eu orei em hebraico agora. Eu estava orando aqui simplesmente. Aí o cara falou assim: você não só falou em hebraico, como você falou o hebraico com o sotaque exato da região que eu nasci. Ele olha para aquele cara e pergunta assim: quando eu estava orando, eu falei sobre coisas da sua vida que ninguém sabe? Aí o cara falou. Você falou sobre coisas na minha vida que ninguém sabe sobre isso. E aí ele entende que ele estava orando em línguas e aquilo como sinal ao incrédulo, Deus traduziu para aquele cara. Deus queria falar, só que o pastor não tinha a ciência sobre o que orar. Deus orou o cara orou em línguas e Deus deu a interpretação para aquele cara. Oração em línguas como sinal aos incrédulos. E isso aqui a gente vai entender agora. Aquele cara quebrantado, porque junto com a oração veio a revelação e falou sobre a vida toda daquele cara. Aí quando o cara fala que entendeu, ele fala: pois é, lembra que você falou para mim que você não acredita no Novo Testamento? O cara falou sim. Ele falou: isto que eu te falei é uma promessa do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo. E o cara começa a explicar para ele Atos 2. Ele abre Atos 2 e começa a pregar para aquele cara e mostra para aquele cara que aquilo era uma promessa do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento. Quantos estão entendendo comigo? Você já viveu essa experiência, Ian? Sim. E eu tenho um amigo, um profeta, que sempre que eu estou com ele, de vez em quando, acontece uma manifestação específica do dom de línguas. Uma manifestação específica do dom de línguas. E eu percebo que ela é diferente. E eu começo a cantar em línguas. Quem já me viu cantando sabe que minha voz é horrível. Mas eu começo a cantar em línguas. E quando eu começo a cantar em línguas, Deus dá para ele a interpretação do que eu estou cantando. E de repente vem uma canção nova. E o que acontece? A gente está adorando e o ambiente é imediatamente transformado por aquela adoração. O que Deus faz? Ele coloca uma música nova em minha boca, através das línguas espirituais, e meu amigo tem a interpretação imediata do que está sendo cantado ali. E de repente ele ouve uma canção ali, ele traduz uma canção, começa a cantar e o ambiente é completamente inundado pela glória de Deus. Isso é o quê? Oração em línguas, dom de variedade de línguas com interpretação. Transforma o quê? Em uma canção que edifica a congregação. Quantos estão me entendendo? Tá ficando claro para vocês? E para a gente fechar, ou para a gente caminhar para o fechamento, existe uma terceira manifestação do dom de línguas. Oração em línguas. Todo crente pode ter. Todo crente pode falar em línguas. Todo crente deve falar em línguas, porque Jesus prometeu que aqueles que creem nele falarão em novas línguas. Dom de variedade de línguas não é para todos os crentes, mas sempre que se manifesta, precisa ter interpretação para que haja edificação da congregação ou das pessoas que estão ali. E sinal para os incrédulos. Deixa eu explicar para vocês. Sinal para os incrédulos. Ok? Tá anotando aí? Falar em línguas, Marcos 16, todos podem falar em línguas, porque Jesus prometeu que todo mundo que cresce nele falaria em novas línguas. 1 Coríntios 14, Paulo não está falando sobre falar em línguas somente, ele está falando sobre o dom de variedade de línguas, que necessita de interpretação para que a edificação, para que a congregação seja edificada. Variedade de línguas, mais interpretação é igual a profecia, porque Deus vai comunicar algo que está no coração dele às pessoas que estão ali naquele ambiente. Amém? E agora, sinal para os incrédulos, que é justamente, ver a experiência que eu contei agora, que o cara ora em línguas, o incrédulo entende ali,
recebe aquela interpretação no coração dele e ele se converte e é impactado, pronto. Isto é sinal para os incrédulos. Isso acontece onde? Isso acontece em Atos 2. Você tem uma Bíblia aí? Tem? Bota foguinho aí. Bota um foguinho para eu saber que você está comigo ainda. Bota o foguinho para eu saber que você está comigo ainda, que você está conectado. Que você não dormiu. Que você está ligado aí ainda com a gente. Atos 2, dos 5 ao 6. O que acontece em Atos 2, Ian? Vamos lá. Dos 5 ao 6. Atos 2, dos 5 ao 6. Aleluia. Atos 2, dos 5 ao 6. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. E ao ouvirem aquele estondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Cada um ouvia falar em sua própria língua. Eles estavam orando em idiomas humanos? Não. Eles estavam orando todos em idiomas espirituais. Mas como a oração em línguas também é um sinal aos incrédulos, isso está prometido a partir do versículo 20 de 1 Coríntios 14, que também é um sinal para os não crentes, nós entendemos aqui uma terceira manifestação do dom de línguas, que é quando nós oramos em línguas, falamos em línguas, e Deus dá a interpretação daquilo que nós estamos falando através de uma atitude sobrenatural, para pessoas que estão ali no ambiente, que nos ouvem falando sobre mistérios de Deus na vida deles, sobre a vida deles. Onde está isso? 1 Coríntios 14, a partir do versículo 20. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 20, ok? Vai lá. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 20. Está dizendo assim: irmãos, não sejam infantis na vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças, como adultos, quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei: por meio de outras línguas e por intermédio de lábios estrangeiros falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal para os não crentes, mas para os incrédulos. Não são um sinal para os não crentes, mas para todos os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes, mas para os cristãos. Eu baguncei tudo aqui na hora de ler. Vou voltar. Desse modo, as línguas são um sinal para os não crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os que são cristãos. O que Paulo está dizendo aqui? Mesmo com todo o embolado que eu fiz aqui. O que Paulo está dizendo? Você leu em sua Bíblia. Paulo está dizendo que as línguas são um sinal para os incrédulos. E que a profecia é para os crentes. Mas no início do texto, Paulo fala o contrário. Paulo fala no início do texto que a profecia é para os não crentes e que as línguas é para os não crentes. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 2, ele está falando sobre as línguas espirituais, ou seja, a oração em línguas. Ele está dizendo que a oração em línguas é para os crentes, para edificação pessoal. E que você não deve falar em línguas na frente dos outros, para que as pessoas não entendam, vão ficar sem entender aquilo que você está falando, não vão ser edificadas. Aqui, Paulo está falando sobre o sinal para os incrédulos, que é o que acontece em Atos 2. Ou seja, nós vamos orar em línguas através de um ato sobrenatural de Deus. Deus vai comunicar aquilo que nós estamos orando em línguas àquelas pessoas ali. E elas vão compreender aquilo que nós estamos orando no Espírito. Ou seja, Deus fala os mistérios dele através da nossa boca, através da oração em línguas, ok? Isso é o que acontece o quê? É o que acontece em Atos 2. Quando eles estão orando em línguas e os ímpios entendem, cada um no seu próprio idioma, pessoas falando sobre os mistérios de Deus. Amém? Eu vou encerrar a live, falta 1 minuto e 31 segundos para poder acabar. Eu vou encerrar essa live, vou esperar mais 5 minutinhos para a gente entrar na outra live e eu fazer o fechamento aqui, a gente orar por você e para nós iniciarmos o sorteio do nosso quadro, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a live agora e vou começar a outra em 1 minuto. Vou encerrar e já vou começar a dar início a outra live aí, tá bom? Fica comigo, não sai. Eu vou fechar aqui e começar outra live, tá bom? Só vou fechar, salvar essa
e começar outra, tá bom? Não sai daí para você não perder o sorteio e para a gente fazer o fechamento da live aqui sobre dom de línguas e variedade de línguas. Beijo no coração, Deus abençoe sua vida. Entrem na outra live já já.